A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. É com alegria que estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Eu convido você que está aqui no templo e quem está em casa também, para abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 14. Esse texto já foi lido aqui mais cedo, na conclusão do assunto da escola dominical. E você que está em casa nos cultuando ao Senhor através do YouTube, do Face, e você tem lembrado de alguém, envie o link para essa pessoa, envie o convite para essa pessoa também estar participando desse momento da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor ela é esperança para as nossas vidas. Traz vida para nós, ela se renova em nós. Amém? Vamos ler os 6 primeiros versículos de João 14. Diz assim o primeiro versículo: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Senhor, bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra, que nos fortalece, que nos alimenta. Senhor, que nesta noite o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco. Levamos, Senhor, meu Deus, cativa a nossa mente, a tua palavra, a obediência de Cristo, e repreendemos todo demônio, todo espírito que porventura venha tentar roubar esta palavra dos nossos corações. Nós repreendemos em nome de Jesus. E Pai, nós pedimos ao Senhor, continua a falar conosco, Senhor, que nós estamos aqui na tua casa, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Então, eu queria estar falando com vocês hoje, trazendo a nossa memória para renovar a nossa esperança. O tema é que Jesus é o único acesso para o homem chegar a Deus. Jesus, ele é o único acesso para o homem chegar a Deus. E é interessante que esta verdade, ela é confrontada pela globalização. Ela é confrontada pelo relativismo da sociedade de hoje. Porque o pluralismo religioso, ele vai dizer, no seu conceito, no fundamento do pluralismo religioso, ele vai dizer que todas as religiões levam o homem a Deus. O pluralismo religioso, ele vai dizer que todas as religiões têm parte da verdade de Deus. E eles usam, não sei, para exemplificar isso que eles dizem, essa afirmação, que pega um homem e vendo seus olhos e coloca essa pessoa para apalpar um elefante. Um homem não, vou colocar aqui 3 pessoas para apalpar um elefante. E o que apalpa a tromba vai dizer: o que você está tocando? Ele vai dizer que a tromba é comprida. E o outro que apalpa a parte do lado do elefante vai dizer que é com uma parede dura. E o que apalpa a orelha vai dizer que é cartilagem, né? Que é bem mole.
Então, o pluralismo religioso, ele diz que todos estão certos. E juntando a verdade dos três, se torna uma verdade inteira. E assim são as religiões. Só que eu quero dizer nesta noite que isso não é verdade. Que conforme a Bíblia, as religiões, elas não levam a Deus. As religiões não são caminhos para Deus. Mas Jesus é o único acesso para o homem chegar a Deus. E é isso que nós vamos ver aqui nesta noite. Que Jesus é o único acesso para o homem chegar a Deus. Não é a religião que leva o homem a Deus. Não são as filosofias. Não é o encontro que o homem vai procurar dentro dele. É Jesus. A pessoa do Senhor Jesus Cristo é o único acesso para o homem chegar à presença do Pai. Então aqui, voltando para o texto, só para a gente se situar, aqui é a última semana, como bem colocou a missionária Glenda, as últimas palavras de Jesus a seus discípulos. Então Jesus está aqui na última semana, em Jerusalém. Voltando um pouco, no capítulo 12, Jesus ele entra em Jerusalém e essa entrada é uma entrada triunfal. Mesmo que ele estava montado em um jumento, as pessoas tiram ramos e espalham, E eles fazem uma festa, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é o Rei de Israel. Então Jesus ele entra no domingo triunfante em Jerusalém. E Jesus ali em Jerusalém, nesse período que ele estava, nessa última semana antes da crucificação, ele vai ao templo. Jesus, ele é procurado pelos gregos, porque os gregos ouviram falar dele e queriam conversar com Jesus. Mas Jesus, ele não atende os gregos. Ele fala que é chegada a hora dele ser glorificado. É chegado o momento dele ir para a cruz. Jesus, ele também nessa última semana, ele foi rejeitado mais uma vez pelos judeus. Mas o interessante é que ele vai passar mais tempo instruindo seus discípulos, preparando seus discípulos, porque ele não estaria mais com os discípulos. Porque em breve ele teria que deixá-los. E Jesus começa a preparar os discípulos aqui no Evangelho de João. Nós vamos ver isso nos capítulos 13, 14, 15 e 16. Jesus preparando os seus discípulos. Jesus dando as últimas instruções aos discípulos. E voltando... antes da oração sacerdotal, aqui antes desse acontecimento, no capítulo 14, Jesus ele está aqui no cenáculo, já reunido com seus discípulos. O que já tinha passado aqui? Jesus já tinha lavado os pés deles, ensinado que eles deveriam servir uns aos outros como o mestre serviu, como o mestre limpou. Jesus já tinha declarado para eles que eles estavam limpos pela palavra ministrada por ele. E Jesus também já tinha avisado que dentre eles havia o traidor que haveria de traí-lo. Jesus já tinha falado que ele ia partir e eles não poderiam ir com ele naquele momento. Está falando da sua morte. E Jesus já tinha avisado que Pedro iria negá-lo naquela mesma noite. E como homens, os discípulos... eles certamente, alguns comentaristas vão dizer que eles estavam bem abalados emocionalmente. É tanto que essa palavra aqui que fala, não, na minha versão está não fique angustiado, em outras versões está não se turbe o vosso coração, não perturbes o vosso coração. É uma palavra que vai denotar uma agitação em algo que está inerte. É aquela agitação das ondas do mar. É aquela agitação do vento. Então,
certamente as emoções, o emocional dos discípulos estavam bem agitados, eles estavam com o coração angustiado. E é interessante que mais atrás o próprio texto aqui vai dizer que Jesus se angustiou. Jesus ficou angustiado porque ele sabia que a hora dele estava chegando, lá no capítulo 12. Mas Jesus, conhecendo seus discípulos, de tantas coisas que ele agora estava declarando aos seus, ele começa a animá-los. Não se turbe o vosso coração, não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Da mesma forma que vocês têm fé em Deus, tenha fé em mim. Isso que ele está falando. Eu só quero abrir um parênteses aqui que eu não falei antes. Aqui Jesus já tinha dispensado Judas. Judas já não estava no meio dos discípulos. Aqui Jesus está com os 11, com aqueles que creem no nome de Deus, aqueles que serviam a Jesus, aqueles que estavam fielmente com Jesus. E a esses que Jesus começa a animar, a esses que Jesus começa a falar que o coração de vocês não fique angustiado, porque na casa do meu Pai há muitas moradas. Essa casa de meu Pai, é interessante que no original, para casa é uma palavra e moradas é outra palavra. Então moradas não quer dizer quarto. Morada quer dizer o lugar fixo de residência, permanência. Então aqui Jesus está falando assim, na casa do meu Pai, para onde eu vou, há um lugar para vocês ficarem permanentemente. Há lugar para todos. Jesus começa a consolar os discípulos dizendo isso, que na casa do Pai há lugar para todos. E ele fala que ele está indo para a casa do Pai, que ele vai estar com o Pai, e eu vou preparar um lugar para vocês. Então, Jesus, ele é o único acesso para o homem chegar a Deus. A primeira razão, nós vamos ver aqui no versículo 2 e 3 e no versículo 6, que diz assim: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E no versículo 6, eu sou o caminho. Quando Jesus está dizendo que vou preparar um lugar, ele não está dizendo que vai construir casa. Ele não está dizendo que vai preparar o céu, porque o céu está pronto desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi imolado desde a fundação do mundo. Tudo já está pronto, tudo já está preparado no plano eterno de Deus. Ele está dizendo que ele vai abrir o caminho para nós chegarmos à casa do Pai. E essa é a primeira razão que eu quero colocar, que Jesus é o caminho de acesso a Deus. Ele está dizendo que ele vai preparar o caminho através da crucificação. Ele vai preparar o caminho através da sua morte, da sua ressurreição, através da sua glorificação. Ele vai preparar o caminho, porque o caminho estava fechado. Nós não tínhamos acesso à casa do Pai, por causa do pecado que afasta o homem de Deus. O acesso estava bloqueado. Não tinha como nós chegarmos à casa do Pai. Não tinha como nós estarmos na presença de Deus. E Jesus fala que ele vai preparar o caminho. E ele preparou o caminho para nós. Ele deu livre acesso para nós quando ele morreu na cruz em nosso lugar. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, fala assim: depois de ter feito purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Em Hebreus capítulo 10, vou ler versículo 19 e 22. Vocês podem deixar o texto de João aberto. Portanto, meus irmãos,
tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Jesus, o grande sacerdote, se apresentou na presença do Pai, nos substituindo, oferecendo seu sangue de forma vicária, pagando de uma vez por todas as nossas dívidas. E Jesus, Ele é o único que pode fazer isso. Vou dizer por quê. Somente Jesus, nenhuma outra religião, nenhum outro líder religioso pode ser caminho de acesso a Deus, porque só Jesus, que é o próprio Deus, se encarnou, se fez humano. Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Aqui em João vai falar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como glória do unigênito do Pai. Jesus veio tabernacular no meio dos homens. Jesus veio se tornar um de nós, para se identificar comigo e com você. Jesus, Ele fez isso. E porque Ele se encarnou, sendo Deus, Ele poderia oferecer o sacrifício perfeito ao Pai. Porque o sacerdote entrava na presença de Deus, mas eram várias vezes, irmãos, várias vezes. E Jesus, de uma única vez, Ele fez o sacrifício, o Senhor o recebeu. E a prova que Deus recebeu o sacrifício de Jesus é a ressurreição dEle. Pela ressurreição, a ressurreição é a prova que Deus recebeu o sacrifício do Filho. É a prova que a ira do Pai foi aplacada. E o véu foi rasgado. Os evangelhos falam que quando Jesus, Ele falou na cruz, está consumado, o véu do templo foi rasgado e o acesso a Deus está livre. Nós podemos entrar na presença do Rei, nós podemos entrar na presença do Pai, porque há um novo e vivo caminho. Nós podemos chegar com ousadia, nós podemos chegar diante de Deus, porque nós não precisamos que ninguém esteja entre nós e Deus, porque Jesus é o caminho. E a segunda razão, porque Jesus é o único acesso para o homem chegar a Deus, é porque Jesus, Ele é a verdade revelada de Deus. Jesus é a verdade revelada do Pai. Versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade. Ele não é a outra verdade. Ele não é a mais uma verdade. Ele é a verdade. Ele é a palavra de Deus. Ele é o Verbo encarnado. Ele é a verdade que liberta. Que liberta o homem de toda mentira, de todo engano e de todo sofisma. Em João 8,32, o próprio Jesus falou: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E qual é essa verdade que liberta o homem do pecado? Porque o pecado, ele aprisiona o homem. O pecado, vou dar um exemplo aqui do vício. O vício, a pessoa luta porque ela sabe que aquilo faz mal para ela.
mas ela não consegue vencer o vício sozinha, porque ela é escravizada do pecado. A mentira, a pessoa não consegue vencer, parar de falar mentira, porque ela é escravizada. Mas Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que nos liberta das algemas do pecado. Jesus é a verdade que liberta do opressor. Jesus é a verdade que liberta da falta de perdão, da culpa. Jesus, ele veio para nos libertar, para nos dar liberdade para estar adorando ao Senhor na presença de Deus. Jesus veio nos dar liberdade para servir a Deus com alegria, não por força, não por obrigação, mas para servir a Deus por gratidão. Nós somos livres para adorar a Deus. Nós somos livres para servir a Deus. Nós somos livres para servir a Igreja de Cristo. Nós somos livres para ser testemunhas vivas do Senhor. Porque Jesus nos libertou. Ele é a verdade revelada de Deus. E é interessante, eu vou voltar aqui para o texto. Quando Jesus fala, eu sou o caminho, versículo 6, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E ele fala no versículo 7, se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm de visto. E Filipe fala com Jesus, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Se o Senhor nos mostrar Deus, não precisa mais nada. É suficiente. E Jesus olha para Filipe e fala, Filipe, vocês estão comigo há 3 anos. Vocês estão passando todo o tempo comigo e você vem falar, mostra-me o Pai? Você tem escutado que eu tenho falado que as minhas palavras eu recebi do Pai. Você tem escutado que as obras que eu faço são as obras do Pai. Eu vim porque o Pai me enviou. E você vem perguntar, mostra-me o Pai? Os discípulos, eles estavam ainda, irmãos, sem o Espírito Santo. Os discípulos, eles não estavam enxergando, eles estavam com os olhos como que cobertos ainda, espiritualmente. Por isso Filipe faz essa pergunta. Até mesmo porque muitos pensavam que Jesus, a entrada de Jesus ali em Jerusalém, que Jesus veio para fundar um reino terrestre, que Jesus ia ser um revolucionário, mas o reino de Jesus não é deste mundo. Mais na frente, no julgamento deles, esqueci o nome do homem, qual é, pastor, que julgou Jesus? Já achei aqui, que eu marquei na Bíblia. Pilatos, deu um branco. Pilatos perguntou, então você é rei? Jesus respondeu, o Senhor está dizendo que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos perguntou, o que é a verdade? Então muitos ainda estão com essa pergunta nos nossos dias. Mas nesta noite eu não quero falar para você o que é a verdade, mas quem é a verdade. A verdade é Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é a verdade revelada do Pai. Lá em Hebreus vai falar que Ele é a expressão exata do ser de Deus. Tudo que Deus tinha para revelar, Ele revelou na pessoa de Jesus. Então Jesus é a verdade revelada de Deus. Ele recebeu as palavras do Pai.
E ele respondendo para Filipe, e ele vai dizer assim, versículo 10: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus, ele não está aqui dizendo que ele e Deus vão se fundir em uma pessoa, mas que ele é Deus em essência como o Pai. Ele tem a mesma essência do Pai, os mesmos atributos do Pai. Ele, aqui depois da sua morte, depois da sua ressurreição, que ele é glorificado e recebe todo o poder nos céus e na terra. Antes disso tudo, ele vai falar para o Pai, para o Pai glorificar com a mesma glória que ele já tinha antes com o Pai. Então ele é Deus em essência. Ele é o mesmo que o Pai. E eu quero ir para a terceira razão, porque Jesus é o único acesso para o homem chegar a Deus. Primeiro falamos que ele é o caminho, ele é a verdade revelada do Pai, ele é a vida. Jesus, ele dá vida eterna aos que crê em seu nome. Jesus é a própria vida. Nos versículos 3, no versículo 3, ele fala assim: e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E a verdade nesse texto é que a vida não acaba aqui. A igreja de Jesus, ela é forasteira neste mundo. A igreja de Jesus, ela é peregrina neste mundo. A nossa vida não acaba aqui. Aqueles que crêem em Jesus terão vida eterna. E Jesus, ele anima os discípulos, dizendo que não se turbe o vosso coração, não fique angustiado, o vosso coração crê em Deus e crê em mim, porque para onde eu vou, eu levarei vocês, eu não os abandonarei, eu não deixarei vocês para trás, mas eu voltarei e levarei vocês. E os comentaristas vão dizer que quando ele fala dessa volta, porque ele voltou depois da ressurreição, ele apareceu aos seus discípulos, mas não é essa volta iminente ali na época, é a volta da segunda vinda de Jesus que nós estamos aguardando, é o retorno do nosso Deus, do nosso Rei, que vai buscar a sua igreja, é o noivo que vai vir buscar a noiva. É esse retorno que Jesus está dizendo aos seus discípulos. Ele dá essa promessa que irá buscá-los. Ele dá essa promessa de vida eterna. Jesus, ele é vida porque ele gera vida naqueles que confiam nele. Naqueles que crêem no seu nome, ele gera vida. Lá em Efésios fala: ele lhes deu vida, Efésios 2:1, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Em outra versão fala que ele vos deu vida quando estavam mortos em delitos e pecados. Porque, como eu já falei antes, o pecado nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna através de Jesus. E João, ele também aborda esse assunto na sua primeira carta.
Deixa eu só encontrar aqui, meus queridos. 1 Pedro, João. Na sua primeira carta, João vai dizer no capítulo 5, versículo 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus é a vida que gera vida em nós. E ele fala que aquele que crer nele, mesmo que esteja morto, ele ressuscitará. Jesus, ele dá vida porque ele é a fonte da própria vida. Aqui no Evangelho de João, lá no início do Evangelho, no primeiro capítulo, João vai dizer assim, versículo 1 e 4. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, no princípio do mundo, Jesus deu vida. E hoje Jesus continua dando vida, a vida eterna, para morar com Deus lá no céu, para estar com Ele na eternidade. O que é vida eterna? Vida eterna é permanecer na presença de Deus por toda a eternidade. Isso é vida eterna. E morte eterna é a ausência de Deus. Jesus fala que aqueles que crêem nele, que aqueles que estão no caminho dele, ele fala para os seus discípulos: vocês que me conheceram, vocês que creem em meu nome, eu vou, mas voltarei para levá-los, para vocês estarem comigo. E as implicações, queridos, que eu trago para nós nessa noite, é que na casa do Pai há lugar para todos. Na casa de Deus há muitas moradas. Na casa de Deus há muito espaço. Na casa de Deus cabe mais pessoas. Jesus, todo aquele que vem a Ele diz que de maneira nenhuma Ele lançará fora, mas vai estar com Ele na casa do Pai. Como igreja, nós devemos permanecer nesse caminho. Nós devemos permanecer na presença de Jesus. Permanecer na verdade de Deus. Permanecer na palavra de Deus. É isso que ele estava dizendo para os seus discípulos. Mais na frente, no Evangelho de João, ele vai falar da videira, para eles permanecerem em Jesus. Então, como igreja, nós precisamos permanecer nos caminhos do Senhor e permanecer na verdade de Deus. Jesus voltará para nos levar. Ele levará o seu povo, a sua igreja, para a casa do Pai, porque onde Ele está, Ele vai nos levar para estar junto com Ele. E nós não sabemos, meus queridos, quando isso será. Nos nossos dias atuais, temos ouvido tantas pessoas, notícias de tantas mortes. Muitos já estão na presença do Senhor. E muitos já estão partindo fora do caminho. Muitos também, para nossa tristeza, estão partindo para a eternidade longe de Deus. Como igreja do Senhor, nesses dias, precisamos testemunhar, precisamos proclamar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, é o único acesso para estar na presença do Pai. E olhando para nossas vidas,
precisamos estar preparados para encontrar com o nosso Senhor. Porque nós não sabemos quando chegará a nossa hora. Ontem eu recebi notícias de 2 pessoas, anteontem, na sexta, de 2 pessoas conhecidas nossas que partiram para o Senhor, estão na glória. E a pergunta fica, Senhor, ou a interrogação, né? Será que eu estou preparada para estar com o Senhor na glória? Nós precisamos estar nos indagando sobre isso todos os dias. Não para ficar com medo de morrer. Porque Jesus fala, não se turbe o vosso coração. Não se angustie. Porque o céu... A palavra do Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para nós. Paulo falou que era melhor ele estar no céu do que estar aqui. Melhor estar na presença do Senhor. E a nossa alma, o nosso íntimo, o nosso espírito tem que ansiar para estar diante daquele que nos conhece, diante daquele que morreu na cruz em nosso lugar. Para conhecê-lo como somos conhecidos dele. Nossa alma deve ansiar por isso. E nós não precisamos ter medo da morte. Nós precisamos confiar a nossa vida nas mãos do Senhor. Que Deus os abençoe. Que Deus abençoe a nossa vida. Que Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe a nossa casa. Amém? Curve sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Porque tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és aquele que abriu o caminho de acesso ao Pai. Senhor, e meu coração, Senhor, se alegra na tua presença. Porque não há barreira, Senhor, entre nós e Deus. Porque hoje nós podemos chegar diante de Deus e chamar Pai, Paizinho, Abba, Pai. Nós podemos estar diante da tua presença. Senhor, eu te louvo porque o Senhor foi para o Pai para enviar o Consolador. O Senhor não nos deixou só, o Senhor enviou o teu Espírito, Deus, para estar aqui conosco. Por isso o meu coração se alegra em Ti nesta noite, nesta verdade, Senhor, que nos anima, Senhor, a estar firmes e constantes na Tua presença. E eu peço nessa noite que o Senhor venha fortalecer a nossa fé nas verdades da Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, tira toda a angústia do nosso coração, tira todo o medo, tira todo o pavor, Senhor. Visita aqueles que estão em casa, visita as famílias enlutadas, que não sabem, Pai, que perguntam ao Senhor por quê, mas que nessa noite elas vão ser consoladas pelo Teu Espírito, ó Deus. Em nome de Jesus, te louvamos e te bendizemos. Amém.